bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast Tudo Muito. Eu sou a Flaviane e hoje, com a Vanderleia e com o Luiz, a gente vai conversar sobre os ciclos da vida. E vou convidar a Vanderleia para dar o seu oi para o pessoal. Olá, oi Flaviane, oi Luiz, oi gente amada. Então, falamos de ciclos de vida hoje, falamos de como foi esse ano, né? Que ano foi esse e o que nos espera em 2021, de modo que a gente consiga conversar pelo coração, porque é isso, cada dia que passa pede que a gente converse pelo coração. Olá pessoal, Flaviane, Vanderleia, tudo bom? Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, hoje, nesse episódio onde a gente encerra o nosso primeiro ciclo de gravações, né? Onde a gente encerra o primeiro ano de Tudo Muito Podcast. E é isso aí, muito feliz por estar nesse projeto com vocês e vamos ao episódio, né? Então, como a Vanderleia e o Luiz já adiantaram, estamos no mês de dezembro, estamos terminando o ano de 2020 e a gente resolveu trazer aqui para vocês e conversar entre nós a respeito desse ano, como que ele foi, como que a gente sentiu. Foi um ano bem atípico, muitas coisas novas, muitos desafios nos ocorreram nesse ano de 2020. E também pensar um pouquinho a respeito do ano de 2021, o que a gente quer, o que a gente deseja, o que é importante para todos nós. Acredito que todos passaram, todos os nossos ouvintes e todas as pessoas desse nosso mundo que habitam este planeta sentiram algum reflexo da questão da pandemia, que foi o que ocorreu nesse ano de 2020. Foi algo que ninguém, né, não era esperado, a gente não sabe como lidar com uma situação dessa. E eu tenho certeza que muitos de nós, a gente planejava outra coisa para o ano de 2020. A gente tinha outras expectativas, tínhamos projetos, sonhos a serem realizados, atividades de rotina de trabalho, rotina de vida como um todo. E várias coisas que foram drasticamente mudadas, né? Muitas coisas ocorreram e muitas adaptações tiveram que ser feitas, muitos planos tiveram que ser completamente modificados, muitas pessoas perderam seu trabalho, tiveram que se reinventar de alguma forma, ou muitas pessoas não conseguiram e estão vivendo diversos desafios. E como que a gente se sente nesse momento, pensando que o que a gente planejou não aconteceu, a gente teve que adiar ou então modificar algumas coisas? E como que a gente constrói esses planos também? Porque muitas vezes a gente constrói planos pensando em coisas externas a nós, né? A gente planeja atividades que vão ser feitas, planeja coisas de trabalho, mas dificilmente a gente para pensar, para planejar como que a gente vai olhar para a nossa vida, como que a gente olha para a maneira como a gente lida com as nossas emoções, como que a gente trabalha o autoconhecimento, como que a gente investe o nosso tempo em nós mesmos, em nossa alegria, em nossa felicidade. Então eu quero começar convidando a Vanderleia para trazer, como dentro da perspectiva da biodança, do pensamento biocêntrico, como que a gente olha essa questão da gente pensar na nossa vida, nos nossos sentimentos, nossas emoções, como que a gente pode trabalhar o nosso autoconhecimento de maneira mais planejada, não simplesmente deixando as coisas acontecerem. Pois sabe, Flávio, que quando você traz, né, o princípio biocêntrico para que a gente olhe esse ano de 2020, mais do que isso, né, que a gente tenha vivido a partir da perspectiva biocêntrica, a reflexão que nos leva é que o próprio nome da biodança, quando a gente fala em biodança, a gente fala na dança da vida. E a dança da vida, ela considera a vida como ela é, como ela acontece, e que cada um de nós possa desenvolver habilidades e desenvolver qualidades que se dance como ela se apresenta. Então, quando a gente olha para esse ano,
tem muitas reflexões que vão desde como é que a gente chegou até aqui, né? Porque a pandemia trouxe uma série de coisas que a gente sabe que estavam acontecendo, mas que foram reveladas, seja com relação ao nosso distanciamento da própria natureza e das questões ambientais, o nosso distanciamento com as pessoas, com o nosso semelhante e conosco mesmo. Então, na verdade, o que a gente traz de vínculos, quando a gente olha para esse ano, ele mostra que justamente o fato da gente estar tão desvinculado e tão distanciado daquilo que é natural, orgânico e que seria um ciclo, né, fez com que a gente parasse, olhasse para tudo isso e se desse conta que também precisavam atitudes serem tomadas. Então, quando a gente fala de de uma abordagem biocêntrica, a gente está falando justamente da vida como centro. E a vida como centro em todas as dimensões que a vida se apresenta, né? Todas as comunidades de vida, todas as vidas humanas e o planeta como um sistema vivo. E também, quando a gente fala do planeta como um sistema vivo, a gente logo pensa do quanto que a gente se distanciou e o quanto a gente fere essa mãe Gaia, né? Quanto que a gente desconsidera os limites que o próprio planeta tem para tudo isso. Então, olhar para o ano de 2020, ele nos convida a fazer essa reflexão com relação a nós, aos nossos semelhantes e a relação que a gente estabelece com a natureza. E aí, os primeiros efeitos que nós tivemos, as primeiras pesquisas logo que o episódio da pandemia inicia, foi que o fato de pararmos, né, os lockdowns que foram feitos mostravam o quê? Que tinha uma qualidade ambiental que aparecia, né, uma qualidade ambiental no ar, na água, no mar, né, na própria biodiversidade em que a vida se apresenta. Então, acho que esse é um aspecto. Quando a gente fala desse ano, né, de 2020, que ano foi esse? A gente até brincava, né? A gente precisa estar olhando a partir dessa complexidade que é e como que o ano se estabeleceu, né? Para daí ir compreendendo nós nisso tudo. Então, no primeiro momento qual foi a dança que foi necessária para cada um de nós, né, darmos conta do que a gente vem passando ou do que a gente passou, e ainda eu acredito que 2021 tem esse caminho longo no que diz respeito às nossas relações. E a partir desse lugar, faz com que a gente olhe o que a gente precisa deixar no meio do caminho, porque o que é biocêntrico e o que é orgânico, ele constitui-se em ciclos, né? Ele se constitui em processos, né? E a gente vinha num acelerar, né? A humanidade vinha num acelerar que se distancia desses ciclos. E aí, quando você se depara com situações que nos colocaram num luto planetário, porque a gente também vive esse luto planetário, numa condição em que você vai usar máscara, numa condição de isolamento e distanciamento, né? Então, o tempo todo está dizendo que a gente precisa estar olhando e reorganizando as nossas vidas, né? E reorganizando no mesmo plano, sempre individual, no plano coletivo e como um sistema de vida planetária. Então, é importante que a gente compreenda essas interações para que a gente dê conta de dançar nos próximos anos, entende? Então, eu quero trazer a minha vivência de como foi esse ano, onde eu tenho uma passagem de ano que passei, né, no Rio de Janeiro com 4 milhões de pessoas, né, que eu já não consigo mais imaginar que isso volte a acontecer, né, porque somos outros, a gente está terminando esse ano sendo outra pessoa, por mais que eu conversando com alguns dizem, não é bem assim, eu digo, olha, o que a gente viveu esse ano que é inédito no planeta, não é possível que não
nos tornemos em outras pessoas, mesmo que a gente não se dê conta. Então, aí a gente, na passagem do ano, você tem planos, você já olha, esse era o número 4, então 2020 dá 4, 4 é estabilidade. Então, foram tantas as coisas que nós levantamos e que eu acredito que realmente o número 4 traz estabilidade, porque é como se nós tivéssemos sendo chacoalhados e só fica aquilo que tem raiz. Então, interpretar esse ano, né, de 2020 que nós vivemos, é esse lugar onde o que precisava soltar, liberar e ser chacoalhado foi. Agora, a questão é o que fica. E a partir disso que fica, dessas nossas raízes, é que dão condições para que a gente se organize para o próximo ano. E se organizar é diferente de se ordenar. Quando eu falo em organização, eu estou falando nessa teia e nessa complexa relação que a gente tem a própria palavra organização e orgânico, elas vêm da mesma origem, então é algo onde eu tenho uma flexibilidade e uma fluidez, né? É diferente de colocar uma coisinha atrás da outra, eu estou falando em ordenar. Então, esse ano de 2020 nos leva a isso, primeiro, chacoalhamos, o que ficou? O que ficou está enraizado, né, é necessário para nós, tem a ver com aquilo que é o mais íntimo de nós mesmos. Então, a gente se deparou muito com essas questões, assim, de que o excesso de tudo não fez sentido para muitos. Então, uma conversa, um diálogo nosso, uma pergunta é assim, daquilo que eu havia planejado para 2020, o que eu consegui conquistar? Ou o que eu realizei? Né? O que foi que aconteceu conosco? E aí eu pergunto para vocês, assim, pergunto para o Luiz, o que aconteceu com o ano de 2020, daquilo que você, quando pulou as 7 ondinhas em janeiro, desejou, e aí, quando é em março, o mundo entra num outro ritmo, num outro lugar. Me conte, Luiz. Bom, tem que começar dizendo que esse ano eu não pulei as 7 ondinhas, porque eu não comecei o ano na praia. Que ótimo! Eu comecei o ano numa fazenda, né? Aglomerado com um bando de maluco. Foi ótimo, inclusive. Bom, achei muito interessante essa questão que você levantou, Wanderlei, da parte da estabilidade, né? E o que não é estável cai. Bom, já partindo um pouco para uma resposta um pouco mais alinhada com o que você me perguntou, é o seguinte: esse ano ele já começou um ano bem, bem complicado para mim, no sentido de que eu já sabia que eu ia ter uma instabilidade no meu trabalho, né? Então, eu fiquei até um tempo sem trabalho e tudo mais, só que como eu já entrei o ano sabendo disso, então eu já tinha planos de que tudo ia ser bem complicado, mas eu já tinha um plano bem determinado para toda essa dificuldade, né? E o que causou que eu acabei, quando chegou toda essa questão de pandemia, de coronavírus, eu já estava meio que adiantado na expectativa pela instabilidade, pela dificuldade. Então, para mim, como se eu tivesse preparado, sabe? Não exatamente, eu não sabia, obviamente, que isso ia acontecer, que ia acontecer algo desse tipo, porém eu já estava esperando outro tipo de dificuldade na minha vida. Esse ano foi um ano bem complicado, no sentido de que foi um ano muito atípico para mim, um ano completamente atípico. Imagino que para todo mundo foi um ano atípico, mas especialmente para mim, onde eu já comecei numa situação de incerteza, né? Eu já comecei o ano numa situação de incerteza, de repente vem toda uma pandemia para jogar mais incerteza ainda por cima, né? Passamos aí bons 6 meses aí, até a metade do ano, onde eu acabei fazendo um trabalho que era muito diferente do que eu vinha fazendo, vinha realizando por muito tempo, né? Eu sempre trabalhei como programador desde que eu comecei a trabalhar, né, profissionalmente,
E esse ano, os meus primeiros 6 meses foram escrevendo conteúdo de aulas, né? Então, foi uma coisa totalmente nova na minha vida. E isso eu achei bem legal, assim, nesse sentido de que toda essa incerteza, ela trouxe também coisas novas, trouxe desafios novos, trouxe aprendizados novos. Isso para mim foi muito bom. E na metade do ano, finalmente, eu consigo voltar a atuar como programador. E melhor que isso, era algo que eu já vinha pensando anteriormente, né? Já tinha uma vontade de estar trabalhando em casa. Olha só, o Luiz, em 2019, no final de 2019, já tinha vontade de trabalhar em casa. Assim, eu pensava, poxa, eu compro coisas para minha casa, eu melhoro aqui a minha casa, né? E eu não consigo aproveitar as coisas, né, que eu tenho, às vezes eu compro, sei lá, um café, eu adoro tomar café. Compro um café especial ali e não consigo tomar durante a semana porque eu não passo a maior parte do tempo em casa. Quem me conhece um pouco mais sabe que minha primeira refeição geralmente é uma granola, assim, alguma coisa que não acompanha que não acompanha café, e daí eu acabo não tomando esse café especial que eu gostaria. Agora não, agora a qualquer momento eu posso chegar ali na cozinha e tomar. E então eu achei bem interessante que toda essa incerteza trouxe algo que eu já estava planejando, mas sem ser algo trazido em si pela incerteza, mas por eu estar preparado. Segunda metade do ano também seguiu nesse mesmo caminho, né? Muita incerteza ainda mais devido à situação da pandemia e tudo mais. A gente sabe aí o que aconteceu, né? No entanto, eu acredito que foi um ano que eu consegui realizar muitas coisas. Por mais que eu tenha ficado em casa, né? Por mais que a gente não tenha se reunido, foi um ano que eu aprendi muitas habilidades novas, um ano que eu me conheci mais, um ano em que a gente iniciou esse podcast, era um projeto e um sonho meu. Então, assim, esse ano foi um ano de altos e baixos, foi um ano... um outro projeto também foi a minha casa aqui, junto com a Flávia, a gente se mudou, conseguiu montar uma casa bem aos moldes do que a gente planejava e sonhava. Ainda não é a casa perfeita, talvez, porém já é muito próximo de algo que a gente gostaria. Então, assim, depois desse oversharing aí, de né, compartilhar bastante coisas da minha vida, eu posso concluir que foi um ano muito difícil, mas foi um ano que eu juntei as minhas forças para superar. Então, trouxe bastante aprendizados e eu espero que muita gente também tenha conseguido seguir nesse caminho de se conhecer, de lutar pelos próprios sonhos e ter superado muitas dificuldades aí. Muito bom. Você sabe, Luiz, que você vai falando e vem reverberando assim as conquistas, né? Também, assim, conquistas que foram realizadas. A gente tem muitas perdas, mas quando a gente começa a falar e se ouvir falando, vem as conquistas. Então, vou perguntar para a Flávia, já que você trouxe também que foi uma oportunidade de vocês estarem juntos. Como é que é isso, Flávia? Quais as conquistas deste ano de 2020, né? Diante de tudo que a gente está vivenciando ainda. Então, eu acredito que esse ano de 2020, para mim, foi uma oportunidade para eu repensar alguns caminhos que eu estava tomando pessoalmente, de coisas que eu gostava ou não de fazer, ou o que me atraía, quais eram os meus talentos, e uma oportunidade mesmo de eu conseguir direcionar um pouco mais a minha energia para mim. Porque quando eu estou tendo a oportunidade de trabalhar em casa, né, nesse ano de 2020, trabalhei com o teletrabalho desde o mês de março, com o trabalho home office, e a gente sempre tem um pouco mais de tempo. Eu consigo ter mais tempo, o tempo do deslocamento, enfim, consigo dedicar um pouco mais de energia para mim do que quando eu tenho o trabalho presencial. Eu pude fazer bastante tempo que eu estava sem estudar, tinha alguns anos já que eu tinha parado, né? Tinha terminado uma fase dos estudos e esse ano
eu resolvi voltar a estudar, e eu resolvi estudar uma coisa assim completamente diferente do meu trabalho, só porque eu gosto, só porque para me dar prazer de aprender coisas novas e conhecer outros mundos e trabalhar outros talentos em mim. Então isso foi algo muito bacana, assim, que fez com que eu tivesse uma nova percepção sobre mim, sobre as minhas capacidades, sobre os meus talentos. Também eu continuei, né, a gente está sempre... O trabalho que nós, enquanto seres humanos, temos de nos conhecermos e nos desafiarmos enquanto pessoas, assim, sempre continua, né? Independente da gente estar consciente disso ou não. Então, nesse período, continuei realizando meus trabalhos de autoconhecimento, e uma das coisas que me ajudou bastante a passar por esse período, assim, é que todo domingo eu me encontro virtualmente com um grupo de mulheres para a gente ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos, e eu já comentei isso com vocês, acho que umas 2 ou 3 vezes já, porque é algo que é muito, muito valoroso para mim, e eu recomendo demais, assim, porque é uma forma da gente compartilhar as nossas vivências enquanto grupo, as nossas experiências de vida, e manter um ciclo de amizade, e principalmente fortalecendo umas às outras. Então foi algo muito importante, eu recomendo demais a todos, assim, que tenham interesse de fazer um grupo de leitura, não só desse livro, né, mas qualquer grupo de leitura, assim, em que as pessoas conversam, trocando suas próprias experiências, é muito rico. E muitas mudanças aconteceram, né? Eu e Luísa, a gente está se organizando na nossa casa, e O que eu acho muito legal, assim, Flávio, de quando você traz, e quando o Luiz também trouxe essa coisa de certo modo, também estar preparado para um ano, mesmo não tendo noção de que tão atípico seria, né? Mas estar preparado para isso, de ter planos, porque, querendo ou não, alguns planos que já eram latentes foram, né? Alguns planos já foram potencializados, né? Alguns desejos aconteceram, e do quanto que tudo nos remete a um processo de aprendizado, entende? E de estar aberto para isso, né? Porque o aprendizado só acontece se a gente está aberto para isso. Então, eu me venho assim logo o que nos move com a dança da vida, né? Com a biodança. O Rolando Toro, criador da biodança, ele sempre trazia assim, que a biodança tem 3 perguntas para que a gente responda para nós mesmos, né? E que seja a nossa base ou o nosso referencial para a caminhada na vida, que é onde eu quero viver, né? Com quem eu quero viver e o que eu quero fazer. E essas 3 perguntas, e quando tanto o Luiz quanto você trouxeram a vivência de vocês desse ano, né? Remete a isso, né? A reflexões que dizem respeito a essas perguntas, né? Onde eu quero viver, com quem eu quero e o que eu quero fazer. E o quanto que cada resposta dessa, quando a gente responde a partir do lugar que está, se sente confortável ou não, né? Então, quando eu digo assim, onde eu quero viver, eu estou muito feliz na minha casa hoje, eu aqui em Curitiba, sozinha. Tudo isso me deixa feliz, porque é uma conquista, eu entendo isso como uma conquista, né? Com quem eu quero viver, que passa também por alguns caminhos que nós falamos nos episódios anteriores. Esse com quem eu quero viver passa pelo lugar de buscar relações, situações e lugares que nutram a vida, né? E pode ser que nesse momento as pessoas que ouvem cheguem à conclusão que de repente não é bem isso que está vivendo. Ótimo, então já pense que vai ter que planejar coisas para o próximo ano, né? E o que eu quero fazer? Também pode acontecer que eu faço o que eu gosto, me coloco e estou junto com vocês quando trago que esse ano de 2020 me desafiou de muitas formas. Primeiro, a entrar de cabeça com esse mundo online, que para mim sempre foi um mundo de resistência, né? E aí eu me vejo e me vi na condição de que é isso,
preciso me adaptar, preciso aprender, então fui fazer curso. Sempre tive dificuldade com cursos de EAD, porque tenho uma crença que eu adoro tudo aquilo que abraça, que pega, né, que cheira, né? Então não é à toa que sou facilitadora de biodança e estou na biodança há mais de 20 anos, né? Porque para mim isso é importantíssimo e continua sendo muito significativo. E aí me vejo numa condição, e agora, com o mundo online? Como é que eu vou aprender ouvindo e assistindo, né? E estou aqui firme, cheguei final do ano inteira, plena e feliz, porque me abriu muitas outras possibilidades na vida. Então, quando a gente olha para esse ano 2020 e termina o ano vivo, o que já é uma bênção, porque foi um ano que muitos de nós mesmos tivemos perdas próximas, né? Então, terminamos vivos, isso já é um motivo muito legal. Fazendo coisas que pudemos fazer, né? Aprender novas conquistas é muito significativo. É um ano que você diz assim, de profunda transformação. E eu compartilho com vocês que eu não tenho dúvida de que a gente entrou num portal. Então, eu brinco, né? Porque eu sempre quis entrar nesse portal da nova era, né? E atravessar dançando, né? Não foi bem desse jeito. Eu estou atravessando dançando com máscara, mas estou atravessando. Então, quando a gente se der conta que na linha de desenvolvimento humano, esse ano de 2020 é um ano de transição e que marca, e para mim eu não tenho dúvidas que ele marca um novo modo de relações, um novo modo civilizatório, um mundo novo de contato mesmo e de relação com o nosso planeta, e o quão significativo é esse lugar. Então, é importante também que a gente traga essa grandeza de fazer parte dessa travessia. E aí, o que a gente traz para refletir é em cima disso, né? O quanto que esses nossos potenciais vibraram e o quanto puderam ser florescidos nesse ano. Porque a gente também traz isso, né? Dentro da biodança, que nós temos os potenciais genéticos, né? Ou potenciais de vida, como uma semente, e dependendo do solo que nós encontramos, nós podemos nos florescer com toda a totalidade ou não, ou sermos reprimidos. E esse ano foi um ano que nos levou a esse lugar, de entrarmos na essência de nós mesmos, visitarmos os nossos potenciais e buscarmos florescermos. Então, a minha pergunta é: que aprendizados são esses que ficam para nós, para a nossa jornada em 2021? Eu acredito que esse ano a gente teve que mudar o olhar para diversas coisas, né? Se antes as pessoas não tinham tempo para fazer uma comida gostosa, se antes as pessoas estavam sempre na correria, não tinham tempo para ficar em casa, para ficar observando como que é o seu lar e se sentir em casa, dentro da sua própria casa, esse ano convidou para que todos nós tivéssemos o desafio de observar essas pequenas coisas. Então, assim, fazer a própria comida, eu sentir mais o cheiro, sentir as texturas, ter tempo de perceber assim, a textura do sofá, né? A textura das coisas que tem em casa, a textura das suas próprias roupas, porque a gente teve esse retorno para o lar, para ficar dentro de casa, um convite muito grande para retornar para o nosso lar, que é o nosso eu interno, né? Nosso ser, nossa alma, nosso psique, enfim, para a gente conseguir se observar o que era relevante, o que era importante, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, quais são as pessoas que eu quero ter na minha vida, quais são as pessoas que eu não quero ter mais. E eu acho fundamental a gente fazer essa reflexão no sentido, assim, de que muitas vezes o nosso olhar está muito voltado para fora, né? Fazer coisas relacionadas ao trabalho ou ter que conviver com pessoas que, infelizmente, têm que conviver isso aí e estar fazendo coisas que não gosta muito, mas porque todo mundo faz, então eu vou também.
Então, esse ano fez com que a gente se observasse mesmo e se questionasse essas 3 perguntas que a biodança traz: com quem quero estar, onde quero estar, o que eu quero fazer. Acredito que esse ano de 2020 ele trouxe escancarado para nós, assim. Será que eu realmente quero estar fazendo o que eu estou fazendo? Será que eu realmente quero conviver com as pessoas com quem eu tenho convivido? Então, muita coisa aconteceu, muitas relações, assim como a gente já trouxe no episódio sobre como manter as relações, muitas relações a gente fez uma análise e viu que realmente não era mais compatível, né? Os momentos foram outros, nem os pensamentos, as maneiras, enfim. E já muitas pessoas novas entraram nas nossas vidas, mesmo online. Mesmo de forma pela internet, a gente conseguiu criar novas relações e fortalecer as relações verdadeiras. Então, esse olhar para dentro que nos foi convidado, eu acho que é o nosso grande aprendizado para esse ano de 2020, que a gente tem que tentar. O desafio é para os próximos anos a gente continuar se observando, continuar trazendo do que é verdadeiro para si. Não o que o mundo diz, o que as outras pessoas falam, ou que as tendências, ou a moda, ou sei lá o que. Mas o que é verdadeiro para mim e o que eu faço, o que eu acredito e o que eu posso levar para frente ou não, e que eu também tenho a capacidade de dizer não para várias coisas. Porque muitas vezes a gente vai aceitando e porque tem que aceitar, enfim, é o que é. Mas que a gente tem também a força de falar que não quer, que o caminho que eu quero seguir é outro. Então, eu acredito que esse ano de 2020 realmente foi um portal para dentro mesmo. Então, pois a Flávia já falou muita coisa que reverbera em mim também. Esse negócio esse negócio que ela falou de ter um tempo para você cozinhar, para você, né, comer uma comida gostosa. Isso foi uma coisa que nós dois, a partir do momento que a gente começou a morar junto, deu para investir bastante, sabe? Nós dois cozinhamos e a gente gosta muito de fazer, de preparar, né, uma comida bem gostosa pra gente. Então isso foi algo que a gente conseguiu investir bastante e realmente você conseguir colocar esse tipo de coisa, assim, você ter um tempinho para você fazer uma comida gostosa, você fazer algo que seja bom para você, assim, que te faça um carinho, né, no coração, é muito bom, sabe? Ou no estômago, em alguns casos, né? Eu acho que isso é essencial, e às vezes com a rotina do dia a dia, com a correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo, sabe? A gente acaba delegando, né, deixando isso apenas para os momentos, sei lá, para o fim de semana, por exemplo, o famoso sextou, né? Mas, de certa forma, não só isso, né? Teve muitos outros aprendizados. Por exemplo, esse ano me ensinou bastante que eu tenho que correr atrás do aprendizado, não só aprendizados de forma geral, mas aprendizados específicos, né? De você estar sempre aprendendo coisas novas mesmo, de você não se deixar abater, dizer, sou velho demais para aprender alguma coisa, né? Aquele velho chavão. Ninguém é velho demais para aprender alguma coisa. A gente tem que estar sempre procurando coisas novas. E eu acho isso muito legal, assim, de verdade. Por um tempo, profissionalmente, eu achei que eu já sabia o suficiente. E hoje eu percebo que, cara, eu preciso aprender muito, muito, muito e urgente. Então, assim, não pare de aprender. Isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, esse ano, né? Não pare de aprender. Continue sempre buscando conhecimento, enfim, já dizia alguém. Entendedores entenderão. Mas, enfim, isso faz parte do meu aprendizado, continuar aprendendo, continuar caminhando. E também, assim, outra coisa que me tocou muito foi toda essa questão da dificuldade, né? A pandemia, por si só, ela trouxe um bando de incertezas
principalmente no começo, assim, a gente ficava até meio assustado. As cidades quase entraram em lockdown, né? A gente conseguia sair muito pouco. Quando começou a pandemia, eu morava em frente a um terminal de ônibus, né? E a Flávia foi morar comigo ali por um tempo. E deu para perceber nitidamente a queda no movimento do ônibus. Então, a gente via como as pessoas estavam se resguardando, né? E isso tá muito certo, assim, né? As pessoas tinham que se resguardar mesmo. Até eu acho que elas se resguardaram menos do que deveriam em momentos que foram depois, né? Principalmente a partir da metade do ano, assim, o pessoal começou a sair muito mais, mas a gente percebe que tudo isso, toda essa angústia, né, essa dúvida que a pandemia trouxe, ela chocou muita gente de primeiro, né? E isso para mim, me ensinou a perceber, assim, a estar preparado para esse tipo enfim, de situação adversa, né? A gente sabe e a gente tem que ficar alerta quando acontece algo dessa magnitude. Assim, não é algo corriqueiro. Então, eu acho que só de ter vivido essa situação, a gente acaba aprendendo uma lição ou outra, principalmente quando se diz no trato com as pessoas, sabe? O simples fato de usar uma máscara representar o respeito com o outro, porque a partir do momento que você está usando uma máscara, você está protegendo a si mesmo, mas você está protegendo principalmente a outra pessoa, até mais a outra pessoa do que a si, porque você está evitando que a outra pessoa entre em contato com as gotículas que saem quando a gente fala, quando a gente até respira, né? Quando a gente tosse, espirra. Então, assim, a gente está protegendo as pessoas. Então, esse é um aprendizado que não viria numa situação normal, sabe? A gente sempre ouviu falar que os orientais, eles usam máscara, eles têm o costume de usar máscara quando tem gripe, né? Quando chega a época do inverno, assim, às vezes, ou até mesmo quando chega a primavera, que tem muito pólen no ar, né? Que as pessoas ficam mais resfriadas, resfriadas não, mas elas ficam mais alérgicas, né? Sofrem mais com as alergias. Então, as pessoas orientais muitas vezes usam máscaras, né? E aqui no Ocidente a gente nunca ia entender isso se a gente não tivesse passado por algo desse tipo. Hoje a gente tem uma noção muito melhor de como, pelo menos assim, eu no nível pessoal, né? Claro, os estudiosos da área, eles já sabem muito melhor até do que eu hoje, mas eu não teria o entendimento que eu tenho hoje de como os vírus se passam de uma pessoa para outra, de como isso acontece, né? De como a gente evita essa transmissão, de como a gente se higieniza para evitar esse tipo de transmissão. Esses são aprendizados que só puderam vir com esse tipo de situação. É claro que a gente preferia não ter que passar por isso, mas a gente tem que entender que algumas coisas a gente vai levar disso, né? A gente vai levar dessa situação toda para o futuro. E o que a gente vai fazer com esse conhecimento depois? Bom, ainda é uma incógnita, mas eu espero que a gente aprenda de fato as lições, não só tenha passado por isso, tenha entendido agora, mas no futuro deixe tudo isso para lá, sabe? Então, você sabe que as nossas falas trazem, assim, esse ano de 2020 marcado a mudança do tempo, a mudança do ritmo, pelas incertezas, mas também pela flexibilidade. Nos leva a um mundo de desconhecido, mas também nos levou e nos motivou a entrarmos em outros lugares e conhecermos novas coisas. E o que me veio também enquanto nos ouvíamos aqui é assim, como é que a gente lidou, né, 2020 com os nossos projetos, e esse também é um convite para quem está nos ouvindo, projetos que foram frustrados.
né? Na vida pessoal e na vida profissional. Por que que eu trago isso? Porque a gente também, quando dança na vida e a gente presta, eu diria, tá atento aos nossos sentimentos, presta atenção em nós mesmos, né? A gente faz um caminho onde tudo é aprendizado. E aí, quando a gente olha para aquelas coisas também que nós tínhamos desejado lá logo no início do ano, e que por as nossas situações, os planos tiveram que ser outros, do que fica, ou qual é o aprendizado que fica quando a gente se abre para levar em consideração que quantos desses projetos de fato eram projetos que vinham pelo caminho do coração, ou quanto eram projetos que vinham por conta do cotidiano mecanizado, ou pela rotina que parece que a gente muda, mas não muda, né? Que chega no final do ano e de repente para o próximo ano faz as mesmas promessas, sejam aquelas que começam com vou emagrecer no verão, né? O verão que vem eu chego mais magra, que isso é uma coisa muito simples, né? Algo assim que eu acredito que todos já tenham passado por alguma situação assim, né? Ou, eu vou entrar na academia, né? Que vou, nossa, malhar, e aí, puxa vida, agora a pandemia não deixou nem eu ir para, né? Nem malhar. Então, eu estou trazendo desse modo para que a gente olhe assim, o quanto que de fato a gente precisou entrar em contato com projetos que tinham a ver com a nossa história, a nossa jornada, e que eram essenciais e necessários, sabe, para poder dar conta para esse ano. Então, ao mesmo tempo que alguns projetos não foram realizados, ou alguns planos, ou alguns desejos, né, sejam de viagem, seja de visita, né, de visitar um amigo, ou seja, de fazer uma mudança radical em si, e na casa e nas relações, e que por algum motivo, ou por este motivo principal, não aconteceram, mas aconteceram tantos outros que foram nascidos de dentro dessa desejo de mudança e de transformação que nós passamos, né? Que me faz a repensar isso, que mais do que nunca esse ano de 2020 fez com que a gente aprendesse a lidar com a frustração. Então, assim, resistência, resiliência, renascimento, o nome que cada um de nós entenda e queira dar, mas assim, o quanto que nos fez entrar em contato com aquilo, assim, não vai dar para ser desse modo. Então, de forma amorosa, como é que eu posso encaminhar isso de modo que eu continue vivo, continue respeitoso, cuidando de mim e das pessoas e fazendo a jornada? Então, esse é um aprendizado que ele só acontece também, lidar com frustrações só acontece quando a gente muda o ritmo. Porque nós somos uma sociedade com ritmo extremamente acelerado. E isso também é uma coisa que me chama atenção, porque nós chegamos no final do ano já com um acelerar e um acúmulo de atividades virtuais. Então, é importante que também a gente já reflita como é que essa transição para 2021 vai acontecer a partir do momento que a gente está terminando o ano exauridos pelo mundo virtual, abduzidos pelo mundo virtual. Então, também nos faz um convite a buscarmos a nossa essência, né? A triarmos coisas, a de fato entrarmos em contato com aquilo que a gente quer para a caminhada, né? Onde a gente possa, de fato, ter um plano, sabe, de desenvolvimento do que você trouxe, Luiz. Quando você fala, né, que o teu aprendizado é a importância de estudar e de aprender e reaprender o tempo inteiro. Eu diria que essa é a condição de vida. Quando a gente fala também da vida e a considera esse organismo vivo, a gente está falando de nascimento e morte a todo instante, ou de renascimento, recriação o tempo todo, né? De processos criativos, né? E criatividade não só no sentido da arte propriamente dita, que também é uma outra questão que acontece em 2020, ao mesmo tempo que a gente tem uma mudança enorme no contexto das artes, mas foi o que nos salvou. Então, o que nos salvou foram os vídeos, foram as músicas, né, as lives, os shows. Então, a gente
eu acho que não é nem começa, mas é se dar conta do valor do mundo das artes, sabe? Do valor do mundo da filosofia, que também vai de encontro com as perguntas, né, com relação à essência que nós temos. Então, pensar nesse ano de 2020 é de uma dinâmica e de uma complexidade muito linda. Eu sou otimista nesse sentido, apesar de reconhecer toda a situação política, cultural, todas as crises que nós temos, porque são crises também nos 3 níveis. As crises individuais que nós entramos, as crises coletivas, as crises planetárias, né? Então, com todas essas crises, o quanto eu ainda me sinto otimista de perceber também a oportunidade que nesses 3 níveis foram acontecendo, né? Oportunidades de aprendizado, oportunidade de novas relações, como a Flávia trouxe há pouco, né? De relações, mesmo que virtuais, e que você tem o desejo do encontro. Eu me encontrei com pessoas virtualmente, em cursos, em palestras, que eu até, né, quero conhecê-las. Então, a gente já tem um acordo. Quando tudo isso passar, quero estar junto, né? Quero te encontrar, quero te abraçar. Eu até brinco com a música do Claudinho Bochecha, que acho que nunca ficou tão em alta, que se me permite a brincadeira, mas é isso, né? Quero te abraçar. Então, esse é um aprendizado. Ao mesmo tempo, o quanto que, quando tanto você e a Flávia e eu também me coloco nesse lugar, né, de entrar em contato com o sentir, né? Desde o sentir, sentir-se vivo, sentir-se em minha casa, sentir cozinhando, sentir tomando um banho, né? Sentir parte, sentir pertencendo a uma comunidade, mesmo que virtual. Então, o quanto que esse sentir nos levou também a um outro lugar, que é de reconhecer a oportunidade de estar pleno, porque a gente também só consegue sentir quando a gente consegue assentar. Então, se eu estou num ritmo muito acelerado, eu mecanizo, dificilmente eu sinto, né? E isso também me traz logo, claro, a minha vivência de biodança, quando a gente traz a importância do movimento integrado, pleno de sentido, né? Nós estamos falando do quê? Da presença, né? Do aqui e agora, e da importância da vivência, que é singular. Então, esse ano de 2020 também, para cada um de nós, na camada ou no segmento social que se encontra, na formação que tem, é um ano singular, assim. Cada um viveu a sua própria história, né? E ainda fazendo o chamado de que essa história individual, ela também se faz no coletivo, porque tão bem você lembrou, Luiz, quando a gente, num ato de pôr máscara, é um ato de cuidado, um ato de respeito e de amor e comunhão à vida, né? Então, assim, o tempo todo a gente pulsou entre as nossas questões individuais e as questões coletivas, né? Esse encontro, né? A gente fala desses 2 níveis de vínculo, né? O individual e o coletivo. E aí, uma pergunta para nós também, né? Eu digo assim, para que a gente mesmo responda, né? O que levamos para 2021 de tudo isso, né? Que espaço é esse que a gente está constituindo quando a gente olha e diz, bem, temos uma travessia para 2021 e o que a gente está levando, né? Eu quero acreditar que eu estou levando esse desejo do aprendizado, o desejo de continuarmos juntos, né? E o desejo de me manter preparada para lidar com a frustração, a expectativa que não, por algum motivo não dê certo, e para a diversidade. Então, eu me sinto mais forte. O que eu partilho com vocês é que eu me sinto fortalecida internamente para 2021, para fazer essa jornada de modo que ele seja um alicerce mesmo do que eu quero para os meus próximos anos, né? Como um plano de desenvolvimento para mim. Como é que fica isso para vocês? Assim, como é que fica para nós quando a gente olha e diz assim, que passagem é essa e o que eu quero levar para 2021? Uma coisa que o ano de 2020 trouxe para mim e que eu quero levar para o ano de 2021 é a reflexão de como eu utilizo o meu tempo e como eu posso aproveitar melhor esse meu tempo.
justamente por estar no mundo online, conversando com as pessoas via as redes sociais, os comunicadores, né, por WhatsApp, enfim. Eu percebi que esse ano eu fiquei muito tempo no telefone, no celular, no computador, e que eu fiquei tempo além do necessário para as minhas atividades diárias, assim. Então, uma coisa que o ano de 2020 trouxe para mim foi um questionamento: o que eu tenho feito com o meu tempo? De que maneira eu tenho aproveitado ele para fazer coisas que me trazem mais vida, que me trazem mais alegria, que fazem com que eu me sinta mais viva mesmo, mais presente no mundo e mais envolvida na minha própria vida. Então, eu fiquei muito reflexiva nesse ano de 2020 a respeito do meu uso das redes sociais, que eu percebi que estava numa quantidade que não estava sendo saudável para mim. Então, esse ano fiz todo um trabalho interno de questionamento, né, e percepção mesmo, né, de trazer mais atenção e de observação de coisas que eu posso fazer fora do computador, fora da internet, fora... Porque, querendo ou não, é um mundo que a gente acaba se envolvendo muito, né? Eu comecei a estudar via internet, e tem tanta coisa, tanta informação, mas para eu conseguir refletir a respeito mesmo, o que vale a pena para mim, quais são as informações que são necessárias para mim, enfim. E essa reflexão me levou a fazer pequenas mudanças, né? Eu tenho me dedicado mais às minhas plantas, por exemplo. Tenho muitas plantas em casa e que faz com que eu me dê conta da vida no presente, no aqui e agora, né? Na vida material, digamos assim, né? Fora do virtual, de acompanhar o crescimento das plantas e ver o quanto elas têm o seu próprio ciclo e observar os meus próprios ciclos também. Então, eu acredito que para 2021, e eu espero que para toda a minha vida eu leve esse aprendizado da consciência de como eu tenho passado, como eu tenho dançado pela vida, né? Se eu tenho dançado de uma maneira que me traz mais alegria, que me traz mais crescimento interno, que me deixa mais feliz, que frutifica, ou se eu tenho realizado danças que somente tomam o meu tempo e que não frutificam, que fazem com que eu não fique mais viva, mais presente. Esse foi um grande questionamento que eu tive esse ano e que pretendo levá-lo para sempre. Que lindo, Flávio, muito lindo, muito lindo. E Luiz? Então, eu gostei muito da fala da Flávia, principalmente no ponto que ela fala sobre o tempo. Acredito que quando a gente fala da passagem do tempo e a divisão anual a gente está falando de ciclos. E é claro que esses ciclos são arbitrários. E a gente tem os nossos próprios ciclos. Assim como a pandemia tem o seu próprio ciclo. E sim, algumas pessoas acham que não, mas eu acho que isso vai acabar uma hora, não completamente, é claro, a gente vai ter que se adaptar de alguma forma, mas a gente vai chegar num momento em que a gente vai ter um novo normal, sabe? No passado a gente teve a situação do próprio vírus da gripe, né? A gripe espanhola, né? Que aconteceu no começo do século XX, ela era o vírus da gripe que a gente tem hoje. E, assim, ninguém se preocupa excessivamente ou deixa de fazer coisas por causa do vírus da gripe. Acontece que as populações elas vão adquirindo um pouco mais de resistência, o vírus vai mutando, né, vai ficando um pouco menos letal, porque também é do interesse do vírus não matar tanto as pessoas, senão ele não consegue se propagar. Então, assim, eu acredito que a gente vai chegar a um momento que vai ter um novo normal, a gente vai voltar a uma certa normalidade, não a normalidade de antes, né? Mas a gente vai ter uma nova normalidade, e isso é um ciclo. Assim como a gente tem esse ciclo de 2021, né, que é um ciclo que foi marcado por todas as coisas que a gente já falou aqui hoje, mas é um ciclo que
traz também outros aprendizados, que a gente também já falou, e é bom lembrar que todos esses ciclos, eles vêm, mas eles vão. Então, como a gente gasta o nosso tempo, também está relacionado a isso, né? O nosso dia a dia, como que a gente utiliza o nosso ciclo diário, o nosso ciclo semanal, como que a gente pensa em tudo isso. E 2021, para mim, tendo em vista o fim do ciclo, eu acredito que o fim do ciclo mais preocupante aí do coronavírus vai chegar em 2021. A gente vai poder ter um novo ciclo em 2021. Espero que o quanto antes, mas com certeza isso vai vir. Pode ser que venha em 2021. E eu quero acreditar que vai vir. E, bom, a partir que a gente tiver uma nova normalidade, né, convivendo com o vírus, mas sabendo que muitas pessoas já vão estar imunizadas, espero que a vacina chegue logo, né? Alguns governantes já estão prometendo agora pro comecinho do ano. Tomara que chegue logo. Então, assim, com isso a gente vai voltar a ter novas oportunidades, né? Novas oportunidades de sonhar, novas oportunidades de realizar coisas. E o que eu quero é que a gente não deixe isso passar, sabe? 2020 já ensinou que a gente perder um ano dessa forma é muito triste, é muito desesperador. Então, que a gente pegue esse aprendizado para pôr em prática, de fato, o que a gente deseja, o que a gente sonha, sabe? Vamos fazer planos, vamos colocar todos os nossos sonhos em planos, né? Calcular bem, pensar bem e para conseguir pôr em prática, de fato, realizar os nossos sonhos. É claro que o tempo que a gente perdeu aí, não podendo ver as pessoas, não podendo... Nossa, eu acho que o principal, assim, das coisas que eu queria ter feito em 2020 e não fiz em 2021, todas envolvem encontrar pessoas, sabe? Seja para um passeio, seja para uma celebração. Então, eu espero que 2021 seja um ano em que a gente possa, de novo, encontrar as pessoas e celebrar e, né, poder abraçar todo mundo que a gente ama, que a gente gosta. Pois é, quando a gente trata, né, desse tema que é o ciclo de vida, projeto de vida, né, o que foi nosso ano de 2020, né, e a gente encerrando um ano e abrindo um portal de um novo ano, né, me vem sempre as consignas que a gente usa ou as falas que nós temos na vivência do caminhar em biodança, né? Porque caminhar em biodança é o que tem de mais simples e é o que a gente mais faz. Mas por quê? Porque na vida é o que a gente faz, né? A gente caminha o tempo todo, né? Mas caminhar com sentido. E quando a gente faz esse convite de caminhar dentro de uma sessão de biodança, que é num salão e que o nosso desejo é que o nosso aprendizado do salão vá para o cotidiano, né? Para que a gente possa dançar a vida no cotidiano do modo como ela é e se apresenta, a gente convida. Então caminhe, né? Caminhe olhando para o horizonte, né? Caminhe de cabeça em pé, né? Caminhe de campo afetivo aberto, ou caminhe com o coração, né? Olhando para o horizonte. E para mim, assim, não tem uma outra imagem de que olhar para o horizonte é você também ter planos e projetos para o próximo ano, sabe? E coisas assim, planos e projetos também que sejam factíveis e que deem sentido e significado, né? Quando você traz, Luiz, que nos seus planos estão os encontros, né, com pessoas que fazem sentido e que têm um significado para você, é um plano, né? Então a gente se viu nesse ano sendo colocado nesse lugar de ter planos muito, muito singelos com relação a querer estar vivo, a encontrar quem gostamos,
a celebrar a vida, né, a ter uma comida gostosa, um cantinho gostoso para estar dormindo e alguém gostosa para estar junto. Então, nós estamos falando de planos muito singelos. Então, um convite que nós fazemos, né, eu faço para quem está nos ouvindo é esse, que olha para 2021 a partir assim, de pequenos planos que façam sentido na sua vida, sabe? De pequenos projetos que possam ser realizáveis a partir do coração e a partir do lugar onde ele se encontra, né? Onde tenha sentido e significado, porque é esse o aprendizado de 2020, né? Com tudo que a gente vem passando, é fazer com que acessamos esse lugar do que é que nos faz sentido e o que é que tem significado e o que é essencial para a nossa vida. Não tem outro caminho esse ano, nós não tivemos outro caminho que não fosse esse. Então, esse é um dos convites assim, que eu posso fazer para 2021, né? Que a gente possa estar entrando e também deixando espaço, né? para o inusitado, que tem a ver com o nosso respirar, que tem a ver com a nossa pausa, que tem a ver com o ritmo, como a Flaviane trouxe anteriormente. E aí, assim, das minhas reflexões desse ano, que foram muitas, né, muitas reflexões, uma que me vem sempre, porque também a gente trabalha no salão dentro de biodança, é o olhar, né? A gente, o tempo todo, faz um convite para que a gente reaprenda a olhar, né? Para que dentro de uma vivência a gente olhe para si, olhe para dentro de si, e que ao olhar ao outro, olhe com um olhar afetivo, com um olhar de pousar na alma do outro, né? E a gente sabe o quanto que é difícil. E por incrível que pareça, esse foi um ano que nos colocou em contato com a questão do ar, como a Flávia também trouxe, com a questão da respiração, o uso de máscara. E desse uso de máscara, o que a gente tem, né? Falado menos e olhado mais. Então, um convite para 2021 é esse, que a gente possa olhar com um olhar de apreciação, com um olhar de acolhimento, né? E com um olhar de quem traz para perto de si. Então, esse também é um aprendizado de solidariedade para cada um de nós, né? Porque é o que a gente precisa como planeta, quanto comunidade de vida e quanto ser humano, né? Que esse olhar de apreciação, de acolhimento, de aceitação, né? E de aconchego de nós mesmos comece com a gente, como a Flávia trouxe tão brilhantemente, né? Que seja esse caminho interno, e que nas nossas relações a gente possa também estar levando para isso, né? Levando para esse lugar de construir novas relações e construir uma nova sociedade, um outro modelo nascendo a partir de aqui, né? A partir desse ano, que nos leve à comunhão. Eu acredito nisso. Então, para 2021, o que eu levo de aprendizado é esse, sabe? Que mais do que nunca a gente esteja enraizado e que façamos coisas que têm a ver com o nosso coração. Então, que cada um possa olhar nessa passagem de ano e trazer coisas muito singelas, assim, de se presentear com, sabe, com uma bala gostosa, porque às vezes nem isso a gente faz com a gente mesmo. Então, que a gente possa escolher uma bala bem gostosa e se presentear com ela. Nosso episódio de hoje, de fim de ano, né, do ano de 2020, a gente trouxe aqui no podcast um convite para que todos nós possamos olhar para a nossa vida, olhar para o que é essencial para nós, olhar para os nossos planos, olhar para as nossas frustrações, com o coração aberto, com a nossa verdade, com o que realmente importa para cada um de nós, que a gente consiga fazer as perguntas que a biodança traz para a gente, onde quero viver, com quem quero viver, o que quero fazer. Então, eu quero convidar você também que está nos ouvindo a pensar um pouco a respeito disso, a pensar um pouco nessas 3 perguntas e pensar com o coração aberto mesmo, assim, acolher o sentimento que vier quando estiver fazendo esses questionamentos, mas também entender que a vida é uma dança mesmo, né? Às vezes a gente está um pouco mais para cima, às vezes um pouco mais para baixo, e que
levar a questão das frustrações, assim, de uma maneira mais leve mesmo, tentar fluir com a vida, porque todos nós tivemos planos frustrados e as frustrações elas sempre vão acontecer na nossa vida, porque ainda bem a nossa vida não acontece exatamente como a gente quer, ainda bem, porque muitas vezes acontecem coisas muito melhores do que a gente imagina. Então que a gente consiga levar todas essas reflexões do ano de 2020 com mais leveza, que a gente compreenda que muita coisa não aconteceu e talvez essas coisas que não aconteceram pode ser que nunca aconteçam mesmo, porque a gente achava o que antes achava que era essencial, pode ver que agora pode ser que não seja mais essencial. Então o meu convite é esse, você que está nos ouvindo, a fazer essa reflexão e a pensar para si o que você levou desse ano de 2020 e o que você pretende carregar para o ano de 2021 e para os outros anos desse aprendizado todo que ocorreu nesse ano, que foi um ano de muitos desafios internos, mas de muitas oportunidades também. Então a gente já está encerrando o nosso episódio de hoje. Quero convidar a Wanderleia e o Luiz para fazer a sua fala final. Wanderleia. Olha, eu, assim, termino 2020 muito agradecida, né? E agradecida a muitos aprendizados, inclusive a convivência, a confiança e a relação estabelecida por nós, Flaviana e Luiz. Eu agradeço muito a oportunidade com jovens, porque eu me considero muito mais vividinha do que vocês, então eu digo assim, é tão lindo quando a gente consegue fazer um encontro transgeracional, porque é desse lugar que eu me coloco, né, de duas gerações aqui. Então eu agradeço muito, porque é um aprendizado para mim, profundo, e eu acredito que para vocês também, né, e que passa por esse caminho da oportunidade e da tolerância. Então eu agradeço muito, muito, porque graças a vocês estou aqui nesse aprendizado de estar fazendo um podcast e encerrando um ciclo, né? E uma questão muito linda que eu levo para 2021, assim, e levo para minha vida mesmo, é que desse aprendizado dos encontros transgeracionais, que cada dia a gente também está vivendo isso com muito mais abertura e muito mais amor entre nós, que possa ser ampliado como uma dança mesmo, sabe? Uma dança e uma roda linda, né? de encontros. Então, que 2021 a gente possa viver encontros, que possamos nos conhecer, Luiz. Então, isso também é algo que gostaria de deixar que, né, eu e o Luiz ainda não nos conhecemos pessoalmente, no entanto, a gente já tem um vínculo tão forte estabelecido, então esse é um presente também de 2020, que em 2021 o que eu quero é isso, que a gente possa se encontrar e que a gente possa viver uma paz interna com uma paz no mundo a partir do amor e da comunhão. Eu não acredito em outro lugar que não seja esse, sabe? Da tolerância e do amor e da comunhão. Então, é uma gratidão enorme e o que eu posso, ao me despedir dos nossos ouvintes, é isso, que essa passagem para 2021 junto venha de mão dadas o amor, a gratidão, né, e a tolerância, para que vivemos em comunhão. Bom, que dizer, né, de mais um ciclo se fechando aí, dessa vez o ciclo de 2020. Fico muito feliz, viu, Wanderleia, pela sua fala. De fato, a gente ainda não se conheceu pessoalmente. Quando a Flávia me apresentou a Wanderleia, a gente estava ainda com planos, né? O nosso podcast ainda eram planos lá no primeiro semestre do ano. Então, agora que a gente já passou por tantos episódios, assim, por tantas falas tão bonitas e a gente já tem um conhecimento, tá na hora da gente, de fato, tá na hora da gente se conhecer pessoalmente também, né? Vai ser bem legal e eu torço de verdade para que 2021 seja o ano que a gente possa se conhecer pessoalmente e também ter muitas celebrações, muitas comemorações presenciais e muitos abraços. Quero deixar aqui já o meu agradecimento a vocês duas, né, por a gente conseguir colocar esse projeto no ar esse ano. É um prazer muito grande
fazendo esse podcast e fico muito feliz toda vez que eu vejo que a gente conseguiu, nesse período de tantas dificuldades, colocar um projeto que antes de 2020 eu nem imaginava que seria, que eu ia conseguir, sabe? Eu chegava a duvidar, assim, pensando que seria muito mais difícil do que acabou se tornando. Mas graças a vocês duas, todas as dificuldades que a gente enfrentou, e tudo que a gente planejou, a gente conseguiu pôr no ar o nosso podcast. E também deixo um grande abraço aí para todo mundo, um grande abraço, um grande beijo a todo mundo que está ouvindo, nossos amigos, nossos ouvintes. Quero agradecer profundamente aí todo mundo que tem apoiado o nosso projeto e o nosso podcast. Sou muito grato a todos vocês. Continuem nos ouvindo aí e em breve, para o ano que vem, a gente está reservando muitas coisas, muitas novidades aí para vocês. Mas no momento certo a gente vai voltar a falar disso. Um grande abraço, um grande beijo. Feliz 2021 de verdade para todo mundo e até mais. Quero encerrar esse episódio contando para vocês que agora, nesse fim de ano, a gente vai entrar de férias. E nós vamos voltar no mês de fevereiro. Então, esse é o nosso último episódio do ano de 2020. E contar para vocês também que foi um desafio muito grande para todos nós. Todos nós três que estamos aqui realizando esse episódio. Nossas falas, a gente que grava, a gente que edita, que coloca no ar, que faz tudo. Cada um gravando da sua casa. E isso, para nós, assim, também foi um aprendizado muito grande, principalmente das nossas capacidades de fazer coisas novas. Nós três, assim, nos desafiamos a realizar algo que nós nos expomos para pessoas desconhecidas, nós expomos as nossas falas, as nossas vidas, nós compartilhamos os nossos conhecimentos, trazemos os nossos questionamentos para muitas pessoas que a gente talvez nunca conheça. Então, para nós também é um desafio muito grande essa abertura da gente se mostrar para o mundo. Então, por isso, eu quero deixar um agradecimento muito, muito grande, uma gratidão profunda a todos vocês que dedicam o seu tempo para nos escutar. Porque é muito precioso para nós saber que tem pessoas que estão nos ouvindo e estão pensando um pouco mais sobre si, que a gente cutuca as pessoas de alguma forma. Assim. Então, eu fico muito agradecida por cada um que está nos ouvindo, fico muito agradecida por todos que compartilham para que outras pessoas também escutem e conheçam um pouco mais a respeito desse universo da biodança, que é uma atividade que é essencialmente realizada presencialmente. Então, o fato da gente estar conversando sobre é uma forma da gente trazer a biodança também para outras pessoas que não conhecem e para as pessoas que conhecem e que vivenciam também sentirem algum contato maior com toda a teoria que baseia a biodança. E também para que vai que no ano de 2021 a gente já consiga, né, se encontrar e quem sabe, né, o 2021, 2022 poder estar de novo realizando práticas presenciais de biodança e quem não conhece ainda ter a oportunidade de vivenciar essa linda experiência que foi criada pelo Rolando Toro e que faz com que a gente enxergue a vida de outra maneira, que a gente passe, além de viver a vida, passe a dançar a vida. Então, estamos encerrando esse ciclo do ano de 2020, essa primeira temporada do podcast De Tudo Muito, com muita satisfação por a gente ter evoluído tanto em tão pouco tempo, né? Porque desde os aparelhos que a gente usava, né, a qualidade do nosso som, tudo, em cada encontro a gente evolui um pouco mais a respeito do como que a gente fala, como que a gente se expressa. Então, essa primeira temporada assim, foi um nascimento e também foi um vir ao mundo de uma maneira assim, muito expressiva para que a gente aprendesse diversas coisas. Então, o ano de 2021 a gente está preparando algumas coisas diferentes para trazer para vocês. E seguimos nesse caminho, né? Agradecemos profundamente a todos vocês que ouviram essa nossa primeira temporada inicial, esse nosso primeiro Vir ao Mundo, de todo o coração.
Então, o desejo para que cada um tenha os seus sonhos realizados, para que tenha os seus planos, os seus desejos profundos realizados, para que também seja um ano que a gente esteja aberto para fluir com a vida, com as adversidades que virão, que a gente encare de presença, de maneira firme, com bastante coragem, que cada um de nós consiga, nesse ano de 2021, em todos os momentos que a gente for viver, apesar dos acontecimentos, apesar de tudo, que a gente consiga encontrar a alegria, a felicidade e a presença em todas as nossas situações. Quero agradecer profundamente também ao Adriano Michalovski, que com muito amor e com muito desprendimento cedeu para nós o uso da música Jasmim, que é a música que nós usamos aqui de vinheta do nosso podcast, e que representa muito tudo que a gente acredita nessa canção. Um grande beijo, Adriano, muito obrigada por tudo. Um grande beijo a todos, um forte abraço e nos vemos no ano de 2021.